Acho que você já ouviu falar na palavra iceberg. Na internet, iceberg tem outro significado além daqueles blocos de gelo. Na internet, iceberg são vários tópicos de curiosidade. Você no topo as curiosidades mais óbvias sobre determinado assunto. Nesse caso aqui é The Legend of Zelda Majora's Mask, onde você nem precisa conhecer muito aquilo para saber delas. E mais para baixo, as curiosidades mais obscuras, macabras e desconhecidas de determinado assunto. Esse iceberg não é meu, o link dele vai estar aí na descrição do vídeo. Meu nome é Johnny, sem enrolação, bora! Superfície. Ben Drowned. Bem, esse tópico está relacionado a uma creepypasta de The Legend of Zelda, que conta sobre uma fita amaldiçoada e tal. É aquele tipo de história que começa no 4chan e depois ganha uma proporção enorme. É só uma creepypasta qualquer da internet. Para não deixar vocês confusos sobre o que é a história de Ben Drowned, bom, caso você não tenha uma vida, né? Bem, a história conta de um cara que foi numa venda que ele foi numa venda de garagem pra achar fitas de Nintendo 64. E ele acaba achando um velho lá que vende pra ele uma fita de não sei das quantas, que é de Majora's Mask. Só que a fita nem tem aquele adesivo padrão, ele só tá escrito com caneta, Majora's. Claro que deu ruim, o cara levou pra casa e quando foi jogar já tinha um save chamado Ben. O jogo bugava e tal, só que daí isso não importa muito. O que realmente importa é que a creepypasta conta que a fita é amaldiçoada e o Ben é como se fosse já uma entidade presente no próprio jogo, que não deixa o jogador sair até que ele esteja satisfeito. Ou seja, ele fica torturando o cara, e mesmo que você queira sair do jogo, parar de jogar, até se ela destruir sua TV, ele não vai deixar até que ele esteja satisfeito. Tanto que a própria imagem que representa o Ben Drowned é dessa estátua bizarra do Link que fica perseguindo o jogador. Ela é até a primeira foto que aparece na superfície caso você tenha curiosidade para ir olhar o iceberg. Verdadeiras intenções do vendedor de máscara. Todo jogador de Zelda que se preze conhece o vendedor de máscaras em Majora's Mask. Esse cara provável que foi responsável por desenvolver e criar traumas em muita gente. O que torna esse personagem amedrontador é sem dúvida o seu sorriso, jeito enigmático e assustador do personagem. Mas o tópico se refere a uma teoria sobre as verdadeiras intenções desse vendedor. Verdadeiras intenções além de recuperar a máscara de Majora. Nada foi confirmado, então não tem muito o que falar. Link está morto. Em Zelda Twilight Princess encontramos um inimigo chamado Herói do Tempo, o mesmo nome usado para se referir a Link de Ocarina e Majora's, confirmando que aquele Link acabou por falecer de alguma maneira. Essa teoria explicaria como o Link morreu. Para ser mais explicativo, no começo de Majora's Mask, o Link cai em um buraco e acorda em um subterrâneo que tem céu. E a teoria diz que Link morreu na queda do buraco e está no purgatório passando pelos 5 estágios do luto. É meio viajada, mas o próximo tópico explica melhor. Eu peguei essas informações no canal no MatchPat, então dá uma passada lá depois, o link vai estar aí na descrição. Termina representa as fases do luto. Para quem não sabe, o nome do mundo em que o Link acorda em Majora's Mask é aquele no subterrâneo, se chama Termina. Nesse mundo estranho chamado de Termina, seria o Purgatório, mas já eu explico o porquê. No jogo, o Link estaria passando pelos 5 estágios do luto, sendo eles negação, com o povo da cidade negando que o LoL vai cair, raiva, com o rei Deku perdendo sua princesa, barganha, com o Darmani pedindo para voltar a ser revivido através de magia, depressão, com o luto da Zora Lulu, e aceitação no Templo da Torre de Pedra. E para finalizar, o nome desse mundo estranho se chama Termina, que pode ser terminal, que traduzido significa o fim. Eu peguei essas informações no canal do MatchPat, passem lá depois. Ura Zelda Gaiden. Esse tópico refere-se a uma versão inédita e não lançada do jogo The Legend of Zelda Ocarina of Time, que foi originalmente planejada para o console Nintendo 64 DD.
Ura Zelda era o nome de desenvolvimento interno do projeto, enquanto Zelda Gaiden significa Zelda Side Story em japonês. Essa versão alternativa de Ocarina of Time era supostamente mais sombria e explorava elementos diferentes da história e do gameplay em comparação com a versão final lançada. No entanto, o projeto foi cancelado e as ideias que seriam implementadas nele foram reutilizadas no jogo subsequente, The Legend of Zelda Majora's Mask. Será que isso talvez explicaria o porquê que Majora's Mask é um dos jogos mais sombrios da franquia, mesmo sem querer? Bom, só Deus sabe. Sendo mais um pouco, agora vamos para o nível 2 deste iceberg, as famosas águas rasas, onde aqui vão estar presentes curiosidades que um recém-fã de determinado assunto não vai saber, mas caso ele conheça um pouco do assunto, talvez ele conheça. Vamos para o nível 2 do iceberg de The Legend of Zelda, Majora's Mask. Diferenças na versão japonesa do Castelo Ikana com um avião de papel. Este tópico refere-se a uma diferença específica encontrada na versão japonesa do jogo The Legend of Zelda Majora's Mask, na área do Castelo de Ikana. Na versão original japonesa do jogo, há um papel dobrado em forma de avião em uma sala do Castelo Ikana. No entanto, nas versões localizadas para outros idiomas, incluindo a versão em inglês, o papel dobrado é substituído por uma máscara de Majora. Mas agora, o porquê dessa diferença eu não sei dizer. Será que uma formiga estava querendo voar de avião? Só Deus sabe. Máscara do Mario. Ok, isso não vai demandar muito do seu tempo. É um easter egg que o vendedor de máscaras tem, que no caso ele carrega a máscara do rosto do Mario. É apenas um easter egg que os desenvolvedores deixaram para caso algum curioso quisesse olhar com mais atenção o vendedor de máscaras. Tipo, e nem é algo muito difícil de se notar. Tem umas cenas às vezes que a máscara fica de frente para a câmera, quase engolindo a tela inteira. Paralelos entre o álcool e Chateau Romani. Em The Legend of Zelda Majora's Mask, Chateau Romani é uma bebida alcoólica encontrada no jogo. Ela tem a capacidade de fornecer energia ilimitada a Link durante 3 dias, permitindo-lhe manter suas transformações como forma Goron ou Zora indefinidamente. Os paralelos com o álcool referem-se a comparações ou semelhanças que podem ser feitas entre Chateau Romani e a experiência com o álcool na vida real. Essas comparações podem abordar temas como os efeitos do álcool na capacidade de concentração, a noção de embriaguez ou as implicações morais ou sociais do consumo de bebidas alcoólicas. Ou seja, Link alcoólatra confirmado. Referência do Star Fox na tela de máscaras. Nesse contexto, é uma conexão entre os dois jogos The Legend of Zelda Majora's Mask e Star Fox 64. Quando o jogo é pausado e um jogador acessa a tela de máscaras em Majora's Mask, é possível ver pequenas imagens dos personagens de Star Fox 64. Essa referência é um easter egg, uma mensagem oculta inserida pelos desenvolvedores como uma forma divertida e uma homenagem a outra franquia popular da Nintendo. É tipo o tópico da máscara do Mario, uma pequena referência para fazer quem descobriu dar umas boas risadas sobre o pequeno easter egg. Águas obscuras. Modelo adulto do café. Bom, Café, na minha opinião, é um dos casos mais injustiçados da série Zelda.
Bem, pra quem não sabe, Café é um jovem garoto que foi transformado por um feitiço do Skull Kid. Bom, ele era adulto e foi transformado em criança, né? E é uma especulação e teoria sobre que a existência de uma versão adulta de Café, que pode ter sido tipo criada durante o desenvolvimento do jogo. Essas especulações se baseiam em elementos como cutscenes, diálogos ou conteúdos ocultos no jogo, que sugerem a possibilidade de uma forma adulta de Café existir. Café tem uma das histórias mais trágicas e tristes de Majora's Mask. Tipo, a lua vai cair na cidade bem no dia do casamento do cara. Bom, pelo menos tem uma cutscene no final do jogo, caso tu faça a side quest do Café, libera uma cutscene do casamento dele, onde não mostra o modelo adulto dele, mas mostra, tipo, da visão dele, a first person dele. E, bom, como ele tá do tamanho da guriazinha da lojinha lá, que eu esqueci o nome, eu acho que ele conseguiu se transformar em adulto de novo. É um caso trágico e triste, mas serve pra mostrar como Skull Kid é um vilão sádico que ri da desgraça alheia. Majora's Mask and the Fused Shadows. Essa teoria diz sobre uma possível ligação entre a Máscara de Majora e a Fused Shadow de Twilight Princess, que nela as duas têm a mesma origem e características semelhantes. Eu confesso que até são um pouco semelhantes quando colocadas lado a lado, principalmente pelo olho, mas essa teoria vai pelo ralo quando a gente percebe que a Máscara Majora tem formato de coração. Se é que podemos falar assim. Outra coisa que faz os fãs acreditarem nessa teoria é o fato de que as duas foram criadas em tribos através de bruxaria. Ou seja, possivelmente, segundo a teoria, a máscara veio da tribo Twilight. Twilight, não sei, não joguei Twilight Princess. Tem mais algumas coisas, como a forma bestial do Midna e o boss Majora's Incarnation. Mas aí eu acho que se for pra comparar os dois, a pessoa tem que estar muito cheirada. É tipo aquela teoria que o Josuke da parte 8 salvou ele mesmo, só que na parte 4. Hanging Toilets. Esse tópico refere-se a uma peculiaridade ou elemento curioso encontrado em Majora's Mask. Existe uma situação em que, ao entrar em certos banheiros, o personagem principal, o Link, ele pode ver uma mão emergindo do vaso sanitário. Isso geralmente ocorre quando o Link está se transformando em um dos diferentes tipos de criaturas ou quando está usando uma máscara específica. Essa aparição da mão no vaso sanitário é considerada um detalhe estranho e misterioso do jogo, deixando muitos jogadores surpresos ou confusos. Não está claro qual o propósito ou o significado por trás dessa cena, mas muitos a consideram uma curiosidade ou um elemento de humor bizarro. O japonês, fazer o quê? Em vez que até mais que a mão pode aparecer. Máscara de Majora na casa do Link em Zelda A Link Between Worlds. Esse eu posso falar, esse eu tenho autoridade pra falar. Recentemente eu acabei de zerar a Zelda A Link Between Worlds. E bem, eu chorei. Esse tópico é uma referência que podemos encontrar no jogo Link Between Worlds, que remete a Majora's Mask. É literalmente a máscara de Majora pendurado na parede do Link, não... É só isso. Não tem nada de especial, tu não dá pra interagir com ela. A única coisa que dá pra fazer é tu entrar atrás dela usando a habilidade do Link de entrar nas paredes. Mas tirando isso, nada mais. Debug Menu and Crash Screen. Por último, mas não menos importante, este tópico se refere a elementos relacionados ao menu de depuração, ou debug menu para os mais íntimos, e a tela de erro, Crash Screen.
encontrados em The Legend of Zelda Majora's Mask. O Debug Menu é uma ferramenta interna de desenvolvimento que geralmente não é acessível aos jogadores. Ele permite que os desenvolvedores testem e depurem o jogo, ajustando variáveis pulando para diferentes partes do jogo e realizando outras ações específicas para facilitar o processo de desenvolvimento. No entanto, às vezes os jogadores descobrem maneiras de acessar o menu de depuração por meio de truques ou códigos especiais. Isso pode permitir que eles explorem áreas não acessíveis normalmente ou experimentem diferentes aspectos do jogo que não foram destinados a serem vistos pelos jogadores. A tela de erro de travamento, por outro lado, é exibida quando ocorre um problema técnico ou falha no jogo, resultando em uma interrupção inesperada da jogabilidade. Essas telas de erro variam em aparência, dependendo do jogo e do sistema em que estão sendo executadas. Em alguns casos, os jogadores podem encontrar maneiras de provocar deliberadamente uma falha no jogo para ver a tela de erro ou descobrir as informações ocultas. Esses elementos são fascinantes para alguns jogadores que usam disso ao seu favor para ver como o jogo é feito e facilitar muito a vida dos speedrunners. É como se fosse olhar por baixo da cortina para ver como é que é feito as coisas antigamente. Até porque eu também tenho essa dúvida de como eram feitos os jogos antigamente. Mas enfim, galerinha, eu decidi separar esse vídeo em duas partes. Esse é meu primeiro iceberg e o meu peixe não é dos melhores, então por isso que eu vou separar em duas partes mesmo. Desculpa aí, mas é o que dá pra fazer pra manter a rotina de vídeos mensais nesse canal. Eu vou tentar arrumar a frequência pra tentar ficar um vídeo pelo menos por semana. E é isso aí, um grande abraço, bom dia, boa tarde, boa noite e cuidado pros percevejos não morderem vocês. Falou!